Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Fernando Pessoa. Uau! E finalmente um projeto que estava na minha mente e no meu coração há anos, agora está no ar. E eu confesso que dá muito nervoso. Principalmente de saber que você está aí, me ouvindo e prestigiando com a sua atenção, e eu já te agradeço. O Tropeçando em Coisas é um projeto que eu criei, se eu não me engano, acho que antes da pandemia, ou no comecinho da pandemia, para falar um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas vivências, sobre a minha forma de ver o mundo, que você vai perceber que é um pouco diferente. E durante muito tempo eu procrastinei muito, e isso é uma característica muito forte minha, deixar tudo para depois. Mas na verdade eu acho que, de certa forma, tudo acontece quando tem que acontecer. Então, esse é o momento. Aliás, a gente só tem esse momento na vida, né? É só o agora. E eu já te agradeço por me dar essa oportunidade de ser ouvido por você. Isso é muito importante para mim. Uma das perguntas que mais se faz para uma criança é a famosa: o que você vai ser quando crescer? Mas no meu caso, que nasci com uma deficiência visual, talvez a pergunta mais feita durante os meus primeiros anos é: você é cego? Como é que você não viu isso? Nos meus primeiros meses de vida, meus pais e pessoas próximas perceberam que aquele bebê tinha dificuldades para acompanhar movimentos, encontrar objetos e outras situações semelhantes. Através de exames oftalmológicos, detectou-se a presença de uma deficiência visual chamada nistagmo congênito. E desde então, seguiu-se uma vida de constantes exames, incontáveis visitas a óticas, pois eu passei a usar óculos a partir dos 2 anos de idade. A minha primeira oftalmologista era uma especialista que vinha de São Paulo com uma certa periodicidade, eu não sei se era uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, qualquer coisa assim. Se eu não me engano, o nome dela era doutora Ana Maria. E ela era especialista nessa área, e já com 2 anos de idade me indicou óculos. E minha mãe conta que as primeiras vezes em que eu usei óculos foi algo que mudou muito a minha vida. É claro que eu não tenho lembrança dessa época, eu era muito novo, mas minha mãe conta que eu queria tomar banho com óculos, dormir com óculos. E ela tinha que deixar. Ela esperava eu dormir para depois ir lá tirar o óculos, porque aquilo foi revolucionário para mim. E além de obstáculos diários a superar, tropeços, quedas, muitas situações constrangedoras, e acima de tudo, aprender a ver a vida através de uma perspectiva própria e cheia de adaptações. O nistagmo congênito é uma deficiência que ocasiona movimentos involuntários no globo ocular, que podem ser de forma horizontal, vertical ou em ambos os sentidos. Esses movimentos fazem com que as imagens captadas pela retina cheguem distorcidas ao cérebro, causando extrema dificuldade na visão de detalhes e movimentos de imagens. Outros fatores podem piorar o quadro,
como por exemplo, excesso de luz. Eu odeio claridade e uso óculos escuros com bastante frequência, até mesmo em ambientes fechados. E imagens que estejam distantes dos olhos, e quando eu digo distantes, nem é tão longe assim. O celular, por exemplo, eu uso bem perto do rosto. Durante a minha infância, nos anos 80 e adolescência no começo da década seguinte, o termo deficiência era um tabu e reservado para pessoas que, em geral, viviam sob situações de incapacidade extrema, seja física ou mentalmente. E eu cresci dizendo que eu tinha um problema de vista, pois era como se identificavam todas as doenças associadas à visão naquela época. E, portanto, eu não tinha consciência do que exatamente era a minha deficiência. Eu só percebi que eu enxergava mal e que, além de não ter cura, os óculos eram uma ferramenta para conviver melhor com a ausência parcial da visão. Só no começo da vida adulta que eu realmente entendi a situação. E entre muitos questionamentos internos, comparações com outras pessoas, tristezas e vergonhas ao longo do tempo, eu fui aprendendo que o melhor a fazer seria aceitar essa deficiência com todas as suas consequências e encontrar formas de driblar os obstáculos. E como existem obstáculos a driblar. Eu sou incapaz de enumerar em quantos postes eu já bati o rosto, quantas calçadas eu já tropecei, quantas pessoas eu cumprimentei achando que era alguém conhecido, ou deixei de cumprimentar por não enxergar que a pessoa estava acenando para mim. Inclusive eu já dei bom dia para uma cadeira vazia. Pois é. Hoje eu consigo falar sobre isso com certa naturalidade, mas nem sempre foi assim. Durante a maior parte da minha vida eu tive muita vergonha de ser uma pessoa com deficiência visual e de todos os momentos de constrangimento que eu já passei. E além das dores físicas, decorrentes dos acidentes sofridos com frequência, ainda havia enorme dor psicológica, gerada por um sentimento de inferioridade em comparação com as pessoas ditas normais. E se isso já era assim lá na época, na década de 90, imagina hoje, né? Com as redes sociais mostrando corpos perfeitos, pessoas se divertindo na beira do mar, pessoas comprando os celulares da moda, e aí que a gente se compara mais ainda, né? Mas nada disso me fez deixar de viver, ou interromper meus planos, ou me colocar em uma postura de vítima das circunstâncias. Eu aprendi a desenvolver mecanismos internos e externos que me ajudam a viver com as limitações, mas nunca com impedimento. E graças a esses mecanismos, eu consegui cursar 2 graduações, comecei a trabalhar com 17 anos, fiz um monte de cursos e, por mais curioso e inusitado que possa parecer, inclusive eu fiz curso de fotografia profissional. Fiz estágio com um fotógrafo de uma grande agência de modelos aqui da região. Cheguei inclusive a fazer uma exposição fotográfica, que, se tudo der certo, em breve deve voltar. Popularmente costuma-se dizer que uma pessoa que tenha deficiência em um dos sentidos, como no meu caso a baixa visão, tem os outros sentidos mais aguçados, como uma forma de compensação desenvolvida pelo organismo humano. Eu confesso que eu não sei se existe comprovação científica sobre isso, mas o que eu posso afirmar é que, para me adaptar ao cotidiano da vida acadêmica, profissional e a vida social em geral, eu conto com uma audição extremamente potente, uma memória
e senso de observação exemplares. Além disso, talvez uma das ferramentas mais importantes que uma pessoa com deficiência precisa aprender a utilizar é a humildade de aceitar que em muitas ocasiões irá precisar de auxílio de outras pessoas. E muitas vezes até mesmo para coisas classificadas como simples para a maioria dos indivíduos. Mas, ao falar sobre estratégias para conviver com a deficiência visual, eu não tenho a pretensão de colocar-me como candidato a receber um troféu por superação. E nem mesmo tentar fingir que eu lido com os desafios diários com a resiliência e resignação de um monge tibetano. Mas meu principal objetivo é mostrar primeiramente a mim mesmo e depois a todos ao meu redor que uma deficiência não pode excluir uma pessoa das atividades cotidianas. E com uma boa dose de vontade de viver, um punhado de amor próprio e objetivos na vida, é possível seguir um caminho de pequenas vitórias diárias, que, aliás, como qualquer tipo de conquista na vida, deve ser celebrado com a mais bela festa possível. E eu quero te convidar a participar dessa festa comigo, para que juntos a gente possa deixar de lado as nossas dificuldades, as nossas limitações e encontrar caminhos para viver da melhor forma possível. E é claro que isso não é fácil, mas eu acho que a partir do momento em que a gente pelo menos começa a falar sobre essas coisas, muitas portas se abrem, muitas coisas mudam e a gente consegue começar a entender o mundo de uma forma muito melhor. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido o primeiro episódio do meu podcast. Não está perfeito como eu gostaria que estivesse, mas afinal de contas, o que é perfeito nessa vida, não é mesmo? Mas eu te garanto que se você me der a oportunidade de estar comigo no próximo episódio na semana que vem, vai estar muito melhor. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um grande abraço, te aguardo na semana que vem.